Olha, em novembro eu estou vendo aqui 3 ações que estão muito baratas, quase de graça e que estão pagando grandes dividendos. É isso que eu e o Natan, consultor de investimentos aqui no Clube do Valor, vamos te revelar nesse vídeo. E eu já te adianto, tá, que a última ação dessa lista, ela tá bem barata, tá com um earn yield de mais de 17% e na média dos últimos 3 anos tá pagando mais de 10% de dividend yield. Olha, deixa o palpite sobre qual papel você acha que é esse aqui nos seus comentários. Presta muita atenção na primeira ação que o Natan vai revelar nesse vídeo. Presta muita atenção nele, porque esse cara aqui atende uma carteira grande de clientes aqui no clube, entende muito do mercado. Natan, bola contigo. Vamos lá, Ramiro. A primeira ação muito barata e pagando grandes dividendos é a Vale 3. Ela é uma ação mineradora da Vale. Esses papéis já caíram praticamente 20% desde o início do ano. Mas apesar disso, para quem recebeu e reinvestiu os dividendos dentro da Vale, a queda foi um pouco mais branda, cerca de 15% do papel. Apesar disso, o motivo por trás dessa queda brusca que a Vale teve é justamente o fato dela ser uma mineradora e ela está diretamente atrelado à commodity de minério de ferro. Isso deixa a ação muito mais exposta a oscilações do mercado. Para ter uma ideia, né, no último ano, a commodity em si, o minério, ele já caiu mais do que 18%. Por outro lado, apesar do minério de ferro ele ainda está com um resultado abaixo do esperado, a Vale registrou um lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares, sendo só no terceiro trimestre. O número até superou as expectativas, mas foi praticamente 15% menor do que a comparação do trimestre anterior. Vale lembrar que no último trimestre, o que fez a Vale ter um altíssimo lucro líquido foram 2 eventos não recorrentes e que, consequentemente, eles não se mantiveram nesse terceiro trimestre. Outro ponto super importante foi a resolução de acordo sobre o desastre de Mariana, onde a Vale, BHP e a Samarco elas vão ter que pagar 170 bilhões de indenização às autoridades. Esse valor ele está sendo direcionado para reparação e compensação de danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos em Mariana, Minas Gerais, que foi em 2015. Mas apesar das incertezas e desse novo encargo que a Vale vai precisar arcar com os custos, o que nós temos hoje são os indicadores que nos dizem se ela está ou não está barata. Dá uma olhada nesses gráficos. Em 2024, o EV/EBIT da companhia ele ficou abaixo dos 5%. Na prática, o que significa? Que essa ação ela está descontada, levando em conta o valor dela de mercado e seus lucros antes de juros e impostos. Na proporção inversa, dividindo o EBIT pelo EV, nós temos o Earned Yield, que é justamente o indicador que a gente olha para investir em ações descontadas. Mas calma, que eu já te conto mais sobre isso. Na conversão, isso significa que a ação ela tem um earned yield de quase 22%, o que toma uma dessas ações mais baratas da Bolsa Brasileira. Mas e por que ela é uma boa pagadora de dividendos? Porque a média dos últimos 3 anos completos da companhia que ela pagou dividendos foram bastante interessantes. Isso fez a Vale acumular um DI médio de quase 10%, o que torna uma das 10 ações que melhor pagaram dividendos na Bolsa Brasileira. Tá, beleza, Natan. Então me conta o que torna uma ação barata ao ponto de ela entrar nas estratégias das ações mais baratas da bolsa. Quando a gente escolhe as ações que pagam altos dividendos, e a gente escolhe praticamente a partir do dividend yield, correto? No caso dessas ações baratas, o que a gente consegue fazer é olhar para o Earned Yield, que na tradução livre ele representa o rendimento que tu ganha, ou seja, quanto maior o Earned Yield, mais barata essa ação e maior será a capacidade de produzir lucros. Para chegar a esses achados, ou seja, encontrar as 20 ações mais baratas, nós calculamos esse yield e a partir da relação inversa do EV/EBIT. Com esse resultado, a gente passa de mais de 400 ações que tem na bolsa por esses 4 filtros até chegar às 20 primeiras. Essas 20 ações formam a estratégia das mais baratas da bolsa. É uma estratégia quantitativa e puramente matemática e sistemática. Mas é claro que a gente não descobre esse método sozinho. A gente investiu em ações mais baratas com base em uma série de pesquisas que, para exemplificar isso, por que funciona e um único estudo, eu vou te mostrar brevemente o teste feito no livro escrito pelo Tobias e Carlyle. Nele, o autor ele mostra na prática que uma empresa boa pode ser uma ação ruim e uma empresa ruim pode ser uma ação boa. Essa imagem que ela está aparecendo, ela mostra a performance de ações
caras versus ações baratas nos 3 anos antes do momento de sua compra, ou seja, antes do início de teste. As ações baratas, elas caíram constantemente durante 3 anos. As caras cresceram em torno de 20 a 40%, porque os investidores esperam que as ações caras, elas mantenham os lucros delas, enquanto esses mesmos investidores, eles imaginam que as ações baratas perderam o seu valor e que não é verdade. E isso é provado nos anos seguintes. Depois de comprar as ações baratas e as ações caras, o estudo ele percebeu que as ações caras, elas pararam de crescer e passaram a valorizar pouca coisa, cerca de 10% no período. Em outras palavras, elas voltaram à sua média. Por outro lado, as baratas que desvalorizaram nos 3 primeiros anos também passaram a regredir à média. Cresceram 13%, 19%, 24%. Ou seja, tanto o backtest da carteira de ações mais baratas do Clube do Valor, quanto o estudo do livro, mostram que as ações baratas tendem a vencer o mercado, enquanto as caras tendem a perder e ficar para trás. Em outras palavras, essa é uma estratégia vencedora, que em todos os critérios claros da seleção e que não permite que o investidor acabe tomando rumos enviesados a partir de critérios qualitativos. E é justamente isso que diferencia a carteira de um investidor vencedor da carteira que perde dinheiro na bolsa. Ter uma estratégia. Só que o que mais acontece nas consultorias de investimento gratuitas que prestamos no Clube do Valor, investidores que chegam aqui com uma carteira cheia de ativo, mas sem nenhuma estratégia por trás, que é o caso do inscrito que acabou na consultoria e não soube explicar a estratégia por trás das ações, que fez ele perder o próprio dinheiro. Só que se tu não quer mais escolher as ações assim, com base em achismo, quer parar de perder dinheiro na bolsa ou ouvir diquinha, nós criamos uma oportunidade que vai te ajudar a chegar lá, que ela vai te auxiliar a encontrar a melhor estratégia de acordo com os teus objetivos, e não conforme um amigo ou vizinho que te disse como que funciona. Essa oportunidade, ela se chama consultoria de investimentos gratuita, que tem sido muitíssimo bem avaliada por quem passa pelo processo, como esse investidor que afirmou que essa é completamente diferente de tudo que ele já viu dentro do mercado. Esse momento nada é mais que uma conversa entre você e um profissional de investimentos para identificar os pontos fortes e os pontos fracos da tua carteira. As vagas, elas são limitadas porque a gente está falando aqui de profissionais com agenda cheia. Então, se te interessa ter esses investimentos analisados por um profissional, clica aqui no primeiro link da descrição ou no card que vai ficar aqui em cima. Agora a gente vai para a segunda ação muito mais barata e é uma boa pagadora de grandes dividendos. A segunda ação dessa lista é uma ação que teve um pequeno aumento de 1,50 desde o início do ano, que já é considerando o reinvestimento dos dividendos dela, mas que mesmo estando no positivo, teve uma queda de 10,4% no seu lucro líquido nesse terceiro trimestre, no comparativo anual. Mas por que isso aconteceu? Um dos principais motivos que levaram à queda dos 10% foi o recuo do preço do aço. Segundo o CEO da companhia, que atua diretamente na produção de silos, 50% do custo para a produção de produto é aço. Com a queda da commodity, houve uma redução no valor agregado dos produtos finais, o que pressionou ainda mais para baixo as margens da companhia. Apesar dessa queda, o EBITDA, os lucros antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, ele teve um crescimento de 21%, se comparado ao mesmo período lá em 2023. Entendido isso, por que o papel dessa empresa ele fica tão barato? Por causa do EV/EBITDA, que está hoje praticamente na casa dos 5%. Com isso, a ação ela agrega um earning yield com mais de 19%, o que torna uma das 20 ações mais baratas da Bolsa de Valores. Agora, falando em dividendos, apesar do papel ter garantido um pico histórico em 2022 e ter caído a partir de então na média dos últimos 3 anos, esse indicador ele tem mostrado muito acima do histórico da companhia, com um dividend yield médio de 8,33%, e aqui eu preciso fazer um adendo, tá? Apesar dessa ação estar nas 20 mais baratas da bolsa, essa segunda opção não está na carteira de dividendos do Clube do Valor. Mas como assim, Nathan? Calma. Com um indicador de cerca de 8%, esse papel é o 14º colocado entre os melhores pagadores
pagadores de dividendos, o que significa que existem outras 13 ações que pagam melhor que essa. E apesar da próxima da 10ª colocada, ela não entra ainda no ranking das 10 melhores, com ações do código Kepler3. Essa é uma empresa brasileira que ela atua no setor de soluções para armazenamento e pós-colheita para o segmento agrícola. E antes de eu ir para a última ação barata, que é quase de graça, e é um excelente pagador de dividendos nesse mês, você deve estar se perguntando: então o que eu devo focar? Nas ações baratas ou nas dividendos? Qual que é a melhor? Aqui o Clube do Valor a gente segue as duas. E as ações mais baratas da bolsa, a gente segue desde 2016. E na máquina de dividendos, que surgiu em uma demanda dos investidores, se a gente comparar as duas, a gente vai ter isso. As ações da máquina de dividendos, elas pegam dividendos muito superiores a uma comparação tanto com o Ibovespa quanto a carteira das ações mais baratas. Por outro lado, a estratégia das ações baratas, ela oferece um retorno superior à máquina de dividendos. E apesar de quando juntas, o retorno é bastante semelhante. Dito isso, a resposta para essa pergunta, ela é fácil. A que for melhor para ti. Joel mesmo dizia que escolher ações individuais sem qualquer ideia do que você está procurando é correr atrás de uma fábrica de dinamite com um fósforo em chamas. Você pode viver, mas ainda será um idiota. O que significa isso? Que para suportar, tu tem que ter estômago e sustentar investimentos em um mercado que sobe e desce constantemente, é necessário convicção do que está fazendo. E para isso que eu te digo que quem conhece a melhor estratégia para você é você mesmo. Mas o que eu posso te dizer nesse ponto? Que se tu está assistindo esse vídeo é porque provavelmente quer comprar ações que pagam dividendo e pensando na renda passiva que tu quer ter no futuro. E pensando nisso, eu quero fazer uma pergunta para ti. Tu já conhece o terceiro ponto de alavancagem patrimonial? Se você não conhece ou ainda não sabe como colocar em prática, eu preciso te convidar para destravar o teu patrimônio, para alcançar uma renda vitalícia de 30 mil reais. E como a gente vai fazer isso? Te chamando para participar do evento, a Jornada da Renda Vitalícia, que ela vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro, forma 100% gratuita. E é nessa semana já. Em 2 aulas, tu vai aprender tudo o que tu precisa saber para começar a investir pensando na tua renda passiva pro teu futuro. Para te inscrever, basta clicar no link da descrição e garantir a tua vaga. Mas agora, bora para a terceira e última ação barata e pagando bons dividendos. Desde o início do ano, essa ação ela caiu quase 2% sem contar os dividendos. Só que se a gente levar em conta o reinvestimento de proventos, a queda foi mais branda, em torno de 0,8%. Apesar disso, de junho para cá, a ação tem performado bem e cresceu quase 6%. Mas e o que está acontecendo com a ação para que isso aconteça? A companhia ela fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido de 1,4 bilhões, o que representa uma queda de 10% se comparado com o ano passado. Entre os fatores, a gente pode colocar que por trás desse pequeno tombo, o principal é um só: a queda do preço do aço na China. Em decorrência da crise no setor de construção, que ainda vem impactando mais as vendas na empresa. Entendido isso, porque o papel ele ainda está barato? Porque a empresa conta com EV/EBITDA de menos 6%, o que na conversão coloca em 12º lugar entre as mais baratas da bolsa, com annual yield de 17%. Agora falando em dividendos, né? Essa é uma boa pagadora de dividendos, porque na média dos últimos 3 anos completos, ela representa um acúmulo de dividend yield médio de mais de 10%. E é por isso que a GGBR4, a produtora de aço, a Gerdau, ela é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores nesse mês. E essas foram as 3 ações muito baratas que elas estão pagando grandes dividendos em novembro. Mas me conta aqui, tu tem alguma dessas na tua carteira? Ou depois desse vídeo tu está pensando em comprar? Lembrando que a vaga para consultoria gratuita de investimentos, elas são limitadas. Então, tu clica aqui, preenche teu formulário e aguarda nosso contato para agendamento. E para continuar com o Clube do Valor aqui no YouTube, eu vou deixar linkado ao lado um vídeo bastante complementar a esse. Grande abraço, até mais!